Todos os segredos dos simuladores e como essa ferramenta determina os resultados na Fórmula 1 atual. Isso que você vai assistir no vídeo do Fórmula Brum e mais as entrevistas com Gabriel Bortoleto, que fala sobre como a ferramenta ajuda na evolução e adaptação na Fórmula 1, também com Ruud van Buren, piloto de testes da Red Bull que trabalha direto com Verstappen no equipamento, e sobre o equipamento você vai conhecer tudo o que acontece dentro da fábrica e como o simulador participa no desenvolvimento do carro, um conteúdo super completo, direto ao ponto sobre simuladores aqui no Fórmula Brum. Perguntar sobre simuladores passou a ser um questionamento recorrente, por exemplo, nas lives que eu faço aqui no canal de segunda a sexta-feira ao meio-dia, principalmente, pessoal querendo saber se é por causa da ausência no simulador o motivo pelo qual, por exemplo, Lewis Hamilton enfrenta tanta dificuldade de adaptação nessa geração efeito solo e também na sua chegada à Ferrari, tendo em vista que ele mesmo admite que não apenas não gosta, mas não vai ao simulador. A gente vai falar sobre esse assunto ao longo desse vídeo, eu vou te trazer o meu veredito sobre isso diante daquilo que o próprio Hamilton fala, mas é importante, em primeiro lugar, saber qual é a função do simulador dentro da realidade da Fórmula 1 atual. E nesse sentido, na hora de construir um Fórmula 1, a ideia que muita gente tem é que o Fórmula 1 participa apenas com a parte do simulador no treinamento de piloto, o que não é bem assim. O simulador não é uma ferramenta apenas para a otimização da habilidade do piloto na guiada. Isso, óbvio, tem a sua parcela de contribuição, mas na Fórmula 1, em termos de equipe, o simulador é uma ferramenta de desenvolvimento do equipamento. Eu vou falar sobre isso também ao longo desse vídeo, mas primeiro é importante mostrarem através de algumas entrevistas, como o de Nelson Piquet, o porquê que o simulador tem essa função imprescindível na Fórmula 1. E nessa hora você deve estar se perguntando, o que Nelson Piquet pode ter a ver com isso? Uma vez que no tempo de Piquet não havia o trabalho do simulador, e é exatamente esse o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. O simulador ocupa na Fórmula 1 atual um papel que nós tínhamos nos testes de pista na Fórmula 1 dos anos 80 e 90, cujo volume de testes fazia com que os engenheiros tivessem ferramentas para desenvolver o carro. Aliás, os pilotos daquela geração passavam muito mais tempo em testes do que na pista de corrida ou nos eventos em si. Ou seja, um campeonato de Fórmula 1 de fato era vencido nos testes. E numa entrevista para Jô Soares, no antigo programa Jô Soares 11:30, em 1992, Piquet falou sobre isso e mostra o contraponto ou a continuidade que isso tem nos simuladores quando ele disse o seguinte: na Fórmula 1 você tem dois times, um time de corrida e um time de desenvolvimento. São dois times separados. É o mesmo carro, mas na corrida é tudo nova. Toda vez que você sai do box, você tem um câmbio novo, freios novos, um motor novo, mas presta atenção nessa declaração. Dois times separados. Essa é a mesmíssima realidade da Fórmula 1 atual. Hoje em dia, na Fórmula 1, você tem, de fato, um trabalho contínuo de desenvolvimento do carro, 24 horas, 7 dias na semana, salvo as férias de verão obrigatórias por legislação no meio do ano, e aquele período de Natal e Ano Novo, são vários turnos se alternando dentro de uma fábrica da Fórmula 1 que tem uma estrutura não só de trabalho, de horários, mas a própria logística e infraestrutura do local muito similar à indústria aeroespacial. E nesse sentido, mesmo quando a equipe está no final de semana de corrida, outros times estão indo para os novos circuitos, enquanto ainda tem o time de fábrica continuamente trabalhando. Tem um conteúdo exclusivo aqui para quem é membro do canal, em que eu mostro cada uma das etapas durante o final de semana de corrida e que passa também pelos dados que são coletados ao longo dos treinos 1, 2 e 3, simultaneamente estarem sendo testados no simulador durante o final de semana de corrida. Inclusive, o próprio Verstappen faz esse trabalho em contato direto com o piloto de simulador, isso quando ele mesmo não está dentro do próprio simulador. Daqui a pouco nesse vídeo eu vou te mostrar esse segredo do que Verstappen faz nesse trabalho e que
trabalha, portanto, o desenvolvimento da Red Bull ao longo de um final de semana. Mas Piquet ainda disse sobre essa questão ao longo da entrevista o seguinte: quando você vai testar, não, tudo você tem já foi usado. Depois, não é só isso. Porque em corrida, durante o ano, você faz uns 6.000, 7.000 ou até 8.000 quilômetros de corrida. Mas você faz ainda mais 25.000 quilômetros só de testes. Essa é a realidade que hoje na Fórmula 1, por uma questão de contenção de gastos, você tem a ênfase no simulador. É muito mais barato para as equipes desenvolverem tudo isso no simulador, principalmente porque você não tem a peça física do carro ainda existindo e todas as atualizações que você quer testar são apenas programações inseridas no próprio simulador do que você levar toda uma equipe de fábrica para a pista. Nessa mesma entrevista, em 1992, Piquet disse o seguinte: então, tem semana que você testa de segunda a sexta-feira. E Jô Soares notou o perigo disso, tanto do cansaço físico do piloto, numa Fórmula 1 até mesmo mais física do que a atual, e também do fato de andar com peças usadas, o que Piquet confirmou quando ele disse: no meu tempo eu sempre zelava mais pelos testes, porque você tem que andar sempre no limite do carro, durante os testes. E o motivo é justamente o desenvolvimento, porque ele diz: você tem que andar nos testes sempre no máximo do carro para descobrir coisas novas e ajudar os seus engenheiros a desenvolver o carro. Esse que é sempre o lado perigoso. Na Fórmula 1 recente, o simulador substitui esse perigo de você ter que ir para a pista além dos custos. Mas note nessa frase de Piquet a ênfase no desenvolvimento do carro. É justamente na hora do teste que você vai descobrir coisas novas, que você vai ajudar os seus engenheiros a desenvolver o carro. Uma realidade que não mudou na Fórmula 1, mesmo que você tenha os simuladores. A dinâmica que acontece dentro de uma equipe de corrida é que primeiro são feitos os modelos em CFD. Esse tipo de modelo de Computed Fluid Dynamic, ou dinâmica de fluidos computadorizada, mostra justamente o desenvolvimento aerodinâmico e, consequentemente, as equipes podem, no computador, desenvolver peças novas, ou seja, olha como o custo fica muito mais reduzido do que você efetivamente ter que fazer a peça, levar para a pista, trazer ela de volta e chegar a algumas conclusões. Numa vez que você faz essa programação no computador, todos esses dados são inseridos eletronicamente no simulador. Note a velocidade, como você pode simplesmente, na mesma semana, criar algo novo e já colocando no simulador, levar isso para testes. E dentro do simulador, o piloto, conversando com o seu engenheiro, pode fazer o trabalho de desenvolvimento. E, consequentemente, uma vez chegada nessas conclusões, o modelo de até 65% do tamanho do carro pode ser levado ao túnel de vento e não pense que o trabalho acabou aí, pelo menos até dentro dessa própria fase, porque todos esses dados voltam para o simulador e voltam para o modelo de CFD num sentido cíclico, ou seja, é de contínuo desenvolvimento, como eu falei mais cedo nesse vídeo. Você já pode perceber que quando o piloto se recusa a participar do simulador, não se trata apenas dele não querer desenvolver a si mesmo, mas até num sentido egoísta e antiprofissional, ele não ajuda no desenvolvimento do próprio carro. Em 7 de junho de 2021, Piquet, em entrevista para o programa Sem Censura, fala mais sobre a realidade do seu tempo e que reflete muito no tempo atual quando ele disse o seguinte: hoje, um piloto de Fórmula 1 faz, em média, 7.000 quilômetros por ano, por mais ou menos nas 22 corridas, tem temporadas que são 24, 23, mas a média é essa. Na minha época, nós fazemos isso só em um dia de testes. Ou seja, na Fórmula 1 no tempo de Piquet, Senna, esse volume de corridas era corrido apenas em um dia. Para você ver a ênfase, como no automobilismo é o desenvolvimento e, pelo menos, tomadas as devidas proporções, essa é a realidade que até eu mesmo descobri. Não tendo dinheiro para participar no kartismo, só me restava testar para a equipe de kart para que eles pudessem me dar as peças necessárias
e eu poder, então, sempre participar nas 3 primeiras, no máximo 5 primeiras posições, num esporte muito caro, mas que assim mesmo, desde a sua essência, desde o kartismo, você aprende que desenvolvê-lo, estar ali na pista, e no caso da Fórmula 1, no simulador, é imprescindível para obter a vitória. Uma realidade que os grandes pilotos da Fórmula 1 sempre souberam. Nessa entrevista de Ross Brawn, que foi diretor técnico da Ferrari, no período dominante de 1994 a 2006, ele fala da ética de trabalho de Michael Schumacher quando disse o seguinte: o que Michael trouxe para a Ferrari foi uma dedicação absoluta e absurda. Era bem comum ele ficar na fábrica até meia-noite, não apenas para testar em Fiorano sob a luz dos holofotes, outra inovação de Schumacher, de querer testar até à noite, mas para entender cada parafuso, cada componente. Michael liderava pelo exemplo. Ele nunca parava de trabalhar e isso era contagioso para todos nós. Além disso, Michael sabia o nome, a data de nascimento e coisas da vida pessoal de cada um dos mecânicos. Isso inspirou cada pessoa naquele time. Quando um piloto se recusa a esse trabalho na Fórmula 1, ele não apenas está indo contra uma realidade moderna da Fórmula 1, quanto à instrumentalização, mas também a uma realidade do automobilismo como um todo. E como eu já enfatizei para vocês, o piloto desde o kart, ele aprende que tem que trabalhar para desenvolver o equipamento. Nós estamos assistindo automobilismo, esporte a motor. O carro é preponderante. Logo, essa ética de trabalho que Michael Schumacher demonstra é uma realidade que muito piloto precisa atender, e Rory Byrne, que foi o projetista daquele carro dominante dos anos dominantes com Schumacher, reforça isso quando ele diz o seguinte: Michael era a diferença para a nossa equipe técnica. Ele passava horas e mais horas apenas analisando os dados com os engenheiros. Dava um feedback tão detalhado e preciso que nos permitia, olha o que Piquet destacou, evoluir o carro de forma muito mais rápida do que a concorrência. Ele era um gênio que entendia o carro em um nível fundamental. Uma vez que cada uma dessas etapas tem a sua pertinência e os dados correm um para cada lado, você chega a todos esses modelos testados e então vai para a etapa de fabricação, ou seja, quando você tem o carro efetivamente. Faz os testes de confiabilidade, durabilidade e então quando você leva esse carro para a pista, os dados são confirmados e por isso você vê tanto se falar de correlação entre o que acontece na pista e os modelos testados, procurando calibrar todas as ferramentas que você tem na equipe. Quando você completa esse ciclo, é o que a gente sempre fala quando assiste Fórmula 1, você tem um processo de atualização. Atualização nada mais é do que esse ciclo contínuo de desenvolvimento. Note a importância do simulador e quanto ele, sendo ausente nessa etapa, estragaria o desenvolvimento do carro como um todo. Jean Todt reforça essa ética de trabalho que é necessário também nos pilotos atuais quando ele lembra sobre Michael Schumacher da seguinte forma: a maior força de Michael era que ele trabalhava com dedicação, sem distrações externas. Quando ele definia qual era a meta, trabalhava focado até que ela fosse alcançada. Não foi por acaso que ele ficou 5 anos sem ser campeão na Ferrari, mas nunca perdeu a fé no projeto da nossa equipe. Mas será essa a realidade de todos os pilotos da Fórmula 1 atual, sejam novos ou veteranos? Será que os novos estão com essa dedicação toda? Será que os veteranos estão atualizados dessa forma? Numa entrevista polêmica das mais recentes, Hamilton disse a opinião dele sobre o simulador e isso levantou a questão: será que não é esse o motivo pelo qual ele vem tendo dificuldades na geração efeito solo e nessa adaptação recente? Quando ele disse: eu quase nunca uso o simulador. Não se trata nem de gostar, se trata de efetivamente usar. Talvez eu faça umas 20 voltas por ano, talvez menos. Não tenho o menor interesse no simulador. Para mim, é um equipamento inútil. Inútil também foi a classificação que Hamilton atribuiu a si mesmo depois do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 2025. Será que essa ética de trabalho não está um pouco desassociada da Fórmula 1? Quando ele ainda disse o seguinte:
Eu também costumava andar pela pista quando era mais jovem, referindo-se àquela prática do track walk, aquele hábito dos pilotos andarem pela pista, identificando detalhes das mudanças. Mas hoje, meu fim de semana é todo sobre adquirir a minha energia e manter a positividade para que eu possa fazer o trabalho. Track walk é uma função imprescindível desde o kart. Você começa a olhar marcas na pista, linhas que percorrem, cortam as zebras, que sugerem a ideal linha de corrida, as marcas que mostram os pontos ideais de frenagem, retomada, solavancos. É muito importante. Tanto que é, mesmo sendo uma ferramenta old school, ainda muito usado pelos pilotos da modernidade. Repare que tem muita coisa nessa correlação entre simulador, entre tecnologia moderna e coisas que se faziam das antigas, que na verdade ou mudou a ferramenta ou até mesmo continuam os hábitos, mas por essência um piloto não pode mudar a sua ética de trabalho e o simulador é parte fundamental nisso tudo. Fico trabalhando nisso durante toda a quinta ou sexta-feira, ou seja, adquirir essa tal energia positiva na sexta e no sábado de manhã, fico testando todas as coisas e basicamente encontrando as peças do quebra-cabeça, que ainda não juntei. Então, chega a classificação e não tem escolha. Ou você tem todas as peças ou não, tem que montar o quebra-cabeça. Fico olhando para as voltas dos anos anteriores, olhando para as voltas que você fez no passado, as voltas que alguns dos seus concorrentes fizeram, e só para ter certeza do que você não deixou nada na mesa. Quando você vê entrevistas de Verstappen falando sobre o que o simulador faz, olha como ele tem essa ferramenta dentro do seu ritual quando ele diz o seguinte: todo mundo sempre pensa que o simulador é apenas um jogo divertido e fácil, mas eu diria que a competição do simulador é tão difícil ou até mais difícil de vencer do que na vida real. Quando comecei nos simuladores em 2015, logo fiz isso por um tempo, eu percebi o seguinte: isso aqui vai ser realmente muito útil, principalmente quando estou cercado de pilotos realmente bons e quero tentar ser bom nisso também. Curioso que Verstappen olhando para o lado e vendo Hamilton, ou seja, um desses pilotos realmente bons, teve no simulador uma ferramenta que ele considerou realmente útil para desenvolver ele como piloto e também participar do desenvolvimento do carro. E eu vou te revelar uns segredos aqui que Verstappen fez a parte do trabalho da Red Bull e que, mesmo não tendo ferramentas no simulador da equipe, ele mesmo tira do bolso para poder ter esse desenvolvimento, e esse é um detalhe que pouca gente conhece, eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, passo a passo, fui conseguindo o equipamento certo, recebendo conselhos certos dos pilotos sobre como montar um simulador profissional. Isso foi definitivamente muito útil para a minha carreira na Fórmula 1. Sinceramente, isso me mantém afiado tanto quanto tudo o que estou sempre fazendo no carro da Fórmula 1. Para Verstappen, estar no simulador é como estar dentro do carro da Fórmula 1, ou seja, continuamente afiado, continuamente entendendo o comportamento do carro, o que pode muitas vezes explicar qual é a facilidade que ele tem de adaptação numa janela de performance nesse conceito Red Bull tão estreita, ou como, por exemplo, nas classificações onde caiu uma chuva não o suficiente para você colocar um pneu intermediário e cercado de muros, ele ainda consegue décimos de segundo de vantagem em relação aos seus rivais, como foi o caso, por exemplo, da pole position no recente Grande Prêmio do Azerbaijão de 2025. Claro, se eu bater no muro em um simulador, isso não vai me fazer mal. Porém, todo o resto, em termos de técnicas de ultrapassagem, defesa, pitstops, estratégia e trabalho de configuração ideal do carro, possui muitas semelhanças com aquilo que eu faço na Fórmula 1. Naturalmente, gosto de vencer na vida real, também no mundo virtual. Mas uma das lendas sobre Verstappen no simulador é que ele teria montado um simulador profissional no seu jatinho, o que não é verdade. Bem, não é bem que não seja verdade. Ele mesmo admite que não está no seu jatinho, mas no seu motorhome que anda com ele por todas as pistas na Europa. Ele disse em entrevista recente o seguinte:
Não é um simulador no avião, mas sim no meu motorhome, quando as corridas são na Europa. Acho que foi o Helmut Marko, consultor da Red Bull, quem disse isso para vocês, porém ele entendeu isso errado. O que eu disse para ele foi que eu estava construindo um novo motorhome para quando as corridas fossem na Europa, então eu avisei para ele que iria instalar um simulador profissional dentro dele, porque posso continuar treinando enquanto volto para casa. Essa ética de contínuo trabalho não lembra muito o que Piquet fala naquelas entrevistas no início desse vídeo e também a ética de trabalho louvada na atitude de Michael Schumacher, isso para não citar as atitudes de Senna, Lauda, Prost, campeões, múltiplos campeões da Fórmula 1 do passado. Poderíamos citar, inclusive, Juan Manuel Fangio, que mesmo numa época em que a elétrica e a eletrônica nem era tanta ênfase na Fórmula 1 e no automobilismo em geral, costumava levantar e tirar o motor do carro, abrir a junta do cabeçote para poder esmerilhar o assentamento de válvulas. Cada piloto, na sua época, enfatiza um equipamento e uma forma de trabalhar. E Verstappen parece ter vestido o simulador como essa ferramenta fundamental da Fórmula 1 recente. De certa forma, o simulador é meu hobby, no entanto, ele também me mantém sempre afiado, ou seja, ele admite que um dos segredos do simulador é justamente manter ele sempre pronto para as corridas. Mas nesse caso, acho que ele entendeu errado e disse avião para vocês. Não vou instalar um simulador no meu avião. Acho que isso seria um pouco absurdo. Até mesmo para os padrões Verstappen de simulador, colocar um profissional no seu jatinho é demais. Nem por isso, o seu engenheiro de performance, Brandley Scanis, que é o engenheiro responsável pela performance do piloto em si, e é bom a gente explicar bem sobre isso. Engenheiro de performance, tem vários dentro das equipes, é o responsável pela otimização do piloto em seus detalhes, às vezes físico, mental, emocional e técnico. E no caso de Brandley Scanis, que é o engenheiro de performance Verstappen, ou já foi até no passado, porque ele mudou muito essa equipe de engenheiros de performance, ele revela que um dos motivos pelo Verstappen sair fazendo setores roxos logo no TL1 são justamente essas horas e horas no simulador, quando ele disse o seguinte: tem uma razão pela qual todos vocês assistem o Max sair fazendo setores roxos logo no TL1. Enquanto todos os outros pilotos ainda estão se acostumando com o setup ou se adaptando à pista, ele já estava praticando no simulador o setup do carro e as condições do circuito por longas horas antes do treino sequer começar. Note que é como se Verstappen tivesse um TL4, um TL5, se ele pudesse fazer 6 ou 7 treinos, enquanto muitos pilotos estão fazendo apenas os 3, até porque dentro do simulador ele pode trabalhar configurações. Essa é a Fórmula 1 moderna. E se o piloto não entra nessa ênfase, ele está completamente desconectado de tudo isso que nós viemos debatendo sobre o ciclo de desenvolvimento de um carro da Fórmula 1. O circuito da Arábia Saudita tem um episódio muito interessante sobre essa obsessão de Verstappen com os simuladores, porque Brandley Scanis diz o seguinte: foi o melhor exemplo dessa atitude dele. No primeiro ano que fomos lá, nem mesmo a Red Bull tinha uma versão de simulador para a pista, nem no simulador de fábrica. O que foi que Verstappen fez? Então, o próprio Max achou alguém online que construiu a aparência da pista para ele treinar no simulador pessoal que ele tinha. Essa é a ética de trabalho desse cara. Estávamos em um campeonato acirrado naquele ano de 2021, cada detalhe importava. Max não poupou esforços para treinar exaustivamente longas sessões no simulador. Repare a correlação entre essa atitude nessa ferramenta com Piquet, Schumacher e outros pilotos do passado. O simulador tem esse segredo na Fórmula 1 atual. Ele é um processo de desenvolvimento técnico do piloto, sim, mas principalmente uma correlação entre piloto e engenharia, entre aqueles que trabalham no carro e aqueles que desenvolvem o carro. E nesse processo, o piloto de testes da Red Bull
Ruud van Buren, fala sobre essa relação com Verstappen. No meu trabalho como piloto do simulador da Red Bull, eu mantenho contato com o Max durante todo o final de semana de corrida, notou? Durante todo o final de semana de corrida. É evidente a ênfase do simulador no desenvolvimento por esse fato. O simulador continua ciclicamente o desenvolvimento, mesmo quando a equipe não está mais na fábrica, mas na pista de corrida. É contínuo. E quando o Max não pode estar fisicamente no simulador da Red Bull, mesmo num final de semana, a Red Bull pode fazer um TL6, um TL intercalado entre as sessões, no mesmo horário, poder usar uma simulação com uma configuração na fábrica e outra na pista, e eu nem estou dizendo que outras equipes não façam isso, apenas estou destacando como é uma correlação direta entre o interesse do piloto e o seu piloto de simulador na fábrica, quando o próprio Max faz contato e Ruud van Buren ainda diz o seguinte: são 2 ou 3 horas de fuso horário na maioria das vezes, então no simulador, Max ou os engenheiros da equipe podem me pedir para acelerar algumas análises nos testes. Na pista, eles precisam esperar a hora do treino ou ainda levar meia hora para mudar o carro. No simulador, isso leva apenas alguns minutos. Max, às vezes, sugere um setup diferente do que está no carro e trabalhamos trocando informações e pensando na mesma palavra importante, correlação, como eu mostrei naquele quadro para vocês. O que está acontecendo na pista e o que está acontecendo na programação dos simuladores. O simulador faz a mesma coisa que um carro real, porque isso é algo que você pode usar para desenvolver ao longo do ano. Desenvolver ao longo do ano, quando ninguém pode testar. Aqueles testes de Piquet, os longos e contínuos quilômetros que ele fazia, às vezes no mesmo dia, o que hoje se faz numa temporada inteira da Fórmula 1, estão revelados nessa frase de Ruud van Buren, quando você pode testar e desenvolver o carro ao longo do ano, mesmo quando é proibido por regulamento levar o carro na pista. É ou não é de se perguntar o motivo pelo qual um piloto se recusa a ir para o simulador nessa realidade da Fórmula 1? Algo que Bortoleto aprendeu que não deve ser assim. Ele aprendeu que o simulador faz parte dessa aceleração de adaptação, o que nós estamos assistindo na temporada 2025 do Brasileiro pela Sauber, que começa com dificuldade, mas consegue acelerar o desenvolvimento, e olha o que ele disse desse processo. Nós pilotamos muito juntos no simulador e praticamos bastante, e quando ele fala juntos, ele está falando de Max Verstappen, que é da mesma equipe que ele, a Redline, de simuladores. Posso dizer com certeza que isso sempre ajuda muito na vida real, principalmente em pistas que ele já conhece, ele, Verstappen, porque com dicas que ele me dá sobre curvas e coisas que devo observar, consigo acelerar minha adaptação usando o simulador. Na maioria das vezes, eu nem preciso pedir nada para ele, porque a iniciativa de me ajudar simplesmente vem dele. Obviamente, você precisa ser curioso. Olha a atitude do piloto moderno, muito similar à atitude de Piquet, entendendo o equipamento, mas é muito bom ter alguém assim como o Max. Não sou o companheiro de time dele, e então ele não deveria trabalhar comigo. Mesmo assim, ele me ajuda. Não agindo como um dique vigarista, ele ajuda um piloto de uma equipe rival a participar desse processo que a gente aprende que é imprescindível do simulador e que leva finalmente à atualização do carro, ou seja, dentre os segredos do simulador, o mais importante certamente é que ele é a ferramenta da Fórmula 1 moderna que traz muito da Fórmula 1 das antigas. Você gostou desse vídeo? Eu vou deixar na sua tela um vídeo com todos os botões do volante da Fórmula 1 explicados. Eu tenho certeza que se você gosta dessa parte técnica, vai curtir esse vídeo. Obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.